pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo animadíssimo para estudar matemática? Vamos lá? Então me acompanhe. Quais serão os objetivos do nosso estudo? Organizar dados em tabelas, conhecer os elementos de um gráfico, isso mesmo, e construir um gráfico de barras a partir dos dados que nós temos numa tabela. Vamos lá? Então aqui, vamos relembrar, os gráficos de barras, tá? Aqueles feitos com barras, Onde você já viu esse tipo de gráfico, Mais ou menos com esse formato aqui, Que tem as barrinhas uma do ladinho da outra. Que tipo de informação que eles trazem? Será que fica mais fácil de visualizar ou comparar alguma informação quando a gente tem um gráfico? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Olha aqui, tabelas e gráficos, eles são recursos utilizados frequentemente aí nos meios de comunicação. Quem aí nunca viu, no jornal, numa revista ou em outro lugar, um gráfico com algumas informações que elas saem do texto, e você consegue visualizar aquilo, comparar, perceber algumas informações que no texto elas ficam, parece que mais escondidinhas, fica mais difícil de identificar. Então o gráfico ele traz esse impacto visual, quando a gente está fazendo alguma comparação, tá bom? Beleza? Então tá jóia. E aí, o gráfico de barras, ou gráfico de colunas, é um dos mais utilizados. É um gráfico, que permite comparar os dados por categorias, isso mesmo, tá? Então, acompanhe esse exemplo aqui juntinho comigo. O professor de História resolveu fazer um debate, tá? Com 5 alunos. A cada resposta correta, ele marcava um X. Ao lado ali, do nome do aluno que acertava. Então, acertou uma questão, marca um X. Acertou a segunda questão, marca o X. E assim vai, tá? Sabendo que o professor fez 10 perguntinhas, a cada aluno, vamos organizar essas informações em uma tabela, tá? E na sequência, vamos colocar isso num gráfico, tá? Então, tá aqui, o André, com os xizinhos ali que identifica a quantidade de acertos, a mesma coisa com a Bruna, com o Igor, com a Carla e com a Patrícia, tá? Perceba que aqui, se eu perguntar quanto que o Igor acertou, você vai ter que ir lá e contar, Quanto que ele acertou. Quanto que a Patrícia acertou? Você vai ter que ir lá e contar, Não fica tão visual, Vai dar um trabalhinho a mais de ter que ir lá contar, tá? Agora, quando a gente pega esses dados e vai colocando numa tabela, já ajuda. Por quê? Ó, colocamos lá o André, contando lá os xizinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 acertos. A Bruna são 3, O Igor, se a gente já colocar aqui na sequência, se a gente contar aqui, vão ter 9 acertos. Olha, ele foi super bem, Das 10 ele acertou 9. Então, tá vendo que a gente já começa a conseguir fazer até uma comparação, tá? A Carla acertou 5, já a Patrícia acertou 7. Então, a gente já consegue ver mais ou menos assim, para o professor isso é importante, ele vai analisar como é que a turma dele foi, Será que a maioria foi bem, a maioria foi mal, Então, assim, ele consegue trazer isso. Claro que aqui a gente tem poucos alunos, agora já pensou quando tem, 30, 40 alunos, numa sala, aí, ele consegue ainda visualizar de uma forma melhor, tá? Agora aqui, ó, para construirmos um gráfico, nós vamos usar essa tabela. E para isso nós vamos colocar o nome na horizontal e o total de acertos na vertical, tá? Porque fica mais fácil da gente visualizar. O que eu estou falando? Se a gente colocar lá o nome, ó, André, Bruna, Igor, Carla e Patrícia, tá? E daí, claro, não pode esquecer, quando a gente vai construir um gráfico ou tabela, é importantíssimo que tenha o título. O título vai dizer para que aqueles dados estão ali. Não adianta nada eu só ter os dados e não ter uma fonte, não ter nada indicando o que está dizendo aquilo ali, Ou principalmente o título, E claro, a fonte, se é você que criou, não precisa colocar. Agora, se você tirou essas informações de alguma revista, de algum site, de algum banco de dados, aí você tem que colocar essa informação, tá bom? Então, coloquei o nomezinho lá e agora nós vamos linkar isso com os acertos, Tá? Vamos lá, então. Então, o André, olha lá quantos que ele acertou. Foi 6, então vem aqui e constrói essa coluninha, indicando ela lá até o 6. Aí você vai lá e faz o mesmo com o da Bruna. Ó, a Bruna, ela acertou 3, Então, o Igor, se a gente olhar 9, a Carla aqui a gente, 5 e a Patrícia 7. Agora perceba que com o gráfico fica mais fácil ainda de comparar, porque a gente consegue ver que o Igor foi super bem. Já a Bruna, não teve um resultado tão satisfatório. Talvez tem que melhorar, vai ter que fazer alguma coisa para recuperar isso,
o André, né, a Patrícia e a Carla ali, eles, né, tiraram o resultado assim, ficaram ali no meio, né? Tá? Então fica mais fácil de perceber quem acertou mais, quem acertou menos, né? Quem que a gente tem que verificar isso, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer essa relação com as tabelas e com os gráficos, tá bom? Beleza? Então, é isso que eu falei, ó. No gráfico fica mais fácil de perceber quem acertou mais, quem errou mais e fácil de fazer comparações, tá bom? E bora praticar um pouco então? Vamos lá? Olha só, a turma de Caio organizou uma rifa, olha lá, hein? Sendo que 3 bilhetes foram comprados, né, por 8 alunos, né? 2 bilhetes por 16 alunos, 4 bilhetes por 5 alunos e 5 bilhetes por 12 alunos. Olha só quanta informação que a gente tem aqui, né? Usando passo a passo, né? Usando um passo a passo apresentado, ó, que a gente tem aqui, construa uma tabela com as seguintes informações, né, do enunciado, tá? Depois, né, construa um gráfico de barras, né, com as informações encontradas, tá? Então, a gente tem duas coisas para fazer. Primeiro, construir a tabela, depois construir o gráfico de barras, tá? Por que isso? Porque você percebe que aquelas informações ali, tudo misturadas, você já, nossa, se perde na informação. Agora você vai ver, quando você construir o gráfico e a tabela e o gráfico, você vai ver que vai ficar mais fácil da gente identificar, comparar, tá bom? Então, vou dar um tempinho para você fazer essa construção, capricha aí, tá? E eu já retorno aqui pra gente fazer, pra gente comparar como é que ficou o meu também, tá bom? E aí, gente, ficou bonito essa tabela? Ficou legal esse gráfico? Vamos ver, então? Vem cá. Olha só, né? Então, vamos ver aqui comigo. Então, a turma lá organizou, então, os dados importantes. 3 bilhetes foram, né, comprados ali, né, por 8. Então, o que a gente tem que fazer lá? Ó? Os bilhetes comprados, tem o título, a tabela? Tem.
os números de alunos e a quantidade de bilhetes. Então, 3 bilhetes foram comprados por 8. Então, eu tenho aqui 8 pessoas compraram 3 bilhetes. Esse dado está ali no enunciado. 2 bilhetes por 16. Tenho 2 bilhetes por 16. O que mais que eu tenho de informação? 4 bilhetes por 5. Então, né? Eu tenho lá, ó, 4 bilhetes por 5 alunos, né? Até aqui, ó, se a gente observar, aqui a professora colocou 4, né? São 5 alunos, né? Então, é 4 bilhetes por 5 alunos, né? Você anotou aí, né? Ê, professora, né? Tá? E aqui, no caso, a gente tem 5 bilhetes por 12 alunos. Então, agora tá certinho, é 12 alunos e 5 bilhetes. Mas aqui é 5 alunos, tá bom? Beleza? Tá joia? E outra coisa bem importante que a gente tem que ver aqui, ó, a fonte é a turma do Caio, tá vendo só? Tá vendo que tem que ter a fonte? É bem importante. Por mais, né, que tenha sido feito ali, né, pela turma e tal, é importante. A fonte, ela é extremamente, né, importante nesse caso e no gráfico também, tá bom? Tá? Mas lembra lá, aqui são 5, tá? 5 alunos ali, tá bom? Então, vamos fazer aqui novamente, né? Aí aqui, se a gente observar, olha só, o que a gente tem aqui, né? Então, eu tenho lá o número de alunos e bilhetes. E vamos colocar isso no gráfico também. Então, aqui nesse caso, olha só, o que acontece? No gráfico, a professora construiu aqui com o dado que está na tabela, tá? Então, se você colocou lá os 5, né? Isso vai impactar no gráfico também, já vou te mostrar. Então, se eu tenho aqui, né? Por exemplo, 8 alunos, que está aqui embaixo, eu coloquei na horizontal aqui os alunos, né? E na vertical, a quantidade de bilhetes. Então, eu tenho lá 8 alunos, eu tenho quantos bilhetezinhos ali? Tenho 3, né? Se eu tenho lá 16 alunos, tenho 2, tá certinho aqui, né? Tá batendo com o gráfico. Agora, aqui nesse caso, né? A professora colocou para 4 alunos, né? Você provavelmente colocou para 5, né? Que eram os dados que estavam lá no exercício, né? Então, não tem problema. Só que daí aqui ficou 4 para 4. Né? Para você ficaria 5 para 4, não tem problema, tá bom? Aí aqui, 12 e 5, né? Então, no caso, quando a gente tem ali a quantidade de alunos, né? 12 e 5 lá. Então, aqui, né, esses 5 foi ali a quantidade maior que foi comprado pelos 12 alunos, né? Então, cada um comprou ali 5 bilhetezinhos, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Então, bora praticar mais um pouco? Vamos lá? Ó, o gráfico de barras indica ali o número de nascimentos, né, em certa cidade, tá? No primeiro semestre lá de 2019. Então, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, ó, tranquilinho, hein? Tem o gráfico, aqui no gráfico tem os meses e os nascimentos, né? A quantidade de nascimentos, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer ali? Identificar qual que é o título do gráfico e depois, né, o que informa o eixo na horizontal e na vertical. Então, eu já dei até a dica o que isso está dizendo. E isso está bem visual, está escrito ali no gráfico, né, gente? Beleza? Então, a prof vai dar aquele tempinho para vocês e eu já retorno aqui para a gente responder essas questões.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver, então, onde é que estão essas informações? Vem cá! Tranquilinho, né? O gráfico, né, no caso, ele tem o seu título, tá ali em cima, né? Então, qual que é o título? Nascimento no primeiro semestre de 2019, né? Beleza, né? Até aí tudo bem. Agora aqui, o que que informa o eixo horizontal? Se a gente ver horizontal, os meses do ano, né? E o vertical, né, o número de nascimentos. Tranquilinho. Então, isso, primeira coisa, a gente faz isso para interpretar o gráfico. Aí, depois, a gente faz as análises, né? Então, agora aqui, ó, o gráfico de barras indica, né, essa quantidade de nascimentos, como você já sabe. Então, quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre de 2019? Tá bom? Vamos responder essa, então? E agora, como é que vocês vão fazer? Então, criem uma estratégia, tentem responder. Eu já volto aqui para a gente ver se vai bater a resposta, hein? E aí, como que você fez? Vamos ver então, vamos comparar? Compara aqui como que eu fiz, tá bom? Então, olha só. Então, o que que a gente vai fazer? Quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre? Quando a gente está falando de semestre, a gente está falando de 6 meses, é o semestre, né? O ano é dividido em 2 semestres, então, primeiro semestre até junho, segundo semestre de julho até dezembro. Então, nada mais do que somar. Então, soma tudo lá, 23 mais 21 mais 22, né? Mais 25 mais 21 e mais 24, que chegará no resultado 136. Você encontrou esse resultado? Se não encontrou, foi algum errozinho de cálculo, mas lembre-se que a gente tem que somar todos os dados aqui, porque a gente está falando do somatório do semestre, tá? Então, tá jóia. E agora, chegamos num momento bem bacana, o joguinho do Matific, gente, é muito legal. Se você, né, tá estudando algum determinado conteúdo, vai lá, vai no Matific, que ele vai te ajudar a reforçar ainda mais esse teu
teu conhecimento, né? Essa tua busca aí pela aprendizagem de matemática, é bem bacana. Então, acessa lá www.matific.com.br, tá? E como que você entra? Não tem senha, não tem nada, essas coisas assim, não sabe entrar? Usa o @escola, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, não vamos perder tempo, né? Vamos lá jogar um pouquinho? Então, gente, o nosso objetivo aqui vai ser construir um gráfico para responder as perguntinhas que vão ser, né, trazidas na sequência também, além dessa aqui, né? Quantos peixinhos desse laranjinha que tem no aquário? Então, primeiro vamos construir o gráfico, ó. Para construir o gráfico, você vai clicando nos peixinhos, ó. Tá vendo só? Vou clicar aqui nos laranjinhas, ó. A gente já constrói. Tá vendo que ele vai formando esse gráfico de barras, que é o que a gente está estudando aí, né? Olha lá, peguei aqui. Tá vendo só? Ó, tá ali, foi. Os laranjinhas já estão todos, a gente já consegue responder. Mas a gente pode aproveitar e já montar o gráfico com todos, porque daí já nos ajuda a responder as próximas questõezinhas, né? Ó, tá? Você pode ir clicando aqui que ele vai, ó lá, vou colocar aqui, ó. Aí você vai conseguir fazer as comparações com a quantidade de peixinhos, né, que tem ali, ó. Tá vendo só? Esse... Agora faltou esses azulzinhos aqui. Tá ali, ó. Pronto, já peguei todos os peixes ali, ó. Tá vendo? Agora, quantos, né, que tem? Né? Quantos desses laranjinha que estão no aquário? Fica fácil, gente, de ver agora. Quando tava todo mundo misturado no aquário, você tem que ficar caçando ali, né, contando. Olha só como o gráfico ajuda você, né? Então, a gente tem 12, né? Olha, ó. Pronto. Choveu estrelinha porque deu certo, tá? E aí, aqui, ó, de novo. Existem mais peixinhos desse tipo aqui, ó, tá? Que esse aqui é um cinza ali, né, com vermelhinho, ou desse azul? Qual que tem mais, né? O azul, tá vendo só? Não precisa nem contar. Aqui no gráfico a gente já consegue ver, né? Tá vendo? Então, olha só que bacana. Você constrói o gráfico e vai fazendo as comparações. Agora, que tal, né? Agora eu vou deixar com você, tá bom? Faz as comparações, tenta analisar e a gente se vê lá na telinha. E aí, gente, legal, né? Hoje até demos umas de pescador, né? Pegamos os peixinhos, colocamos ali, montamos um gráficozinho de barras. Continua se divertindo lá, que é bem bacana, tá bom? Então, o que nós vimos? Construímos aí uma tabela a partir dos seus dados, né? E suas situações problema. Também observamos elementos que compõem o gráfico. E também construímos um gráfico de barras a partir dos dados ali de uma tabela. Isso mesmo, agora você já sabe, pegar a tabela e transformar num gráficozinho de barras, tá bom? Então, um abraço bem apertadinho, ó, até mais!